Ó, o Hugo César mandou. Eslen, Jean e Igor, boa noite. Sou o Hugo César, integrante da BeHealth. É a clínica que eu tenho. Um prazer ver vocês aqui. Venho hoje perguntar qual a visão de vocês sobre a rixa entre coaches e psicólogos. Acha que o CFP deveria intervir e tentar tornar a terapia psicológica algo exclusivo dos psicólogos? Tem uma rixa de coach e psicólogo? Coach não é meio... Não é quase a mesma coisa que ir pra igreja? Coach, teoricamente, é treinador, né, cara? Mas aí estamos falando Nos Estados Unidos... Estamos falando do que significa de verdade aqui no Brasil hoje, vai? Eu acho que obrigado, aliás, Hugo, lá da clínica, um cara fantástico. Como é que eu posso explicar isso sem me fuder tanto? Devido assim... Explicar coisa me fudendo. O que é, cara? Nada não. Não, eu ia falar assim, ó. A psicologia, cara, o profissional da psicologia, ele de fato carece de algumas prerrogativas, né? Então, talvez, se você perguntar para alguns estudantes de psicologia o que ele pode fazer e outro profissional não pode, ele nem sabe. Que pode dar um diagnóstico, que pode dar um atestado, que pode escrever um laudo. Né? Muitos profissionais não sabem da psicologia que pode escrever um laudo que vai auxiliar na fundamentação jurídica para aposentadoria por invalidez. Por exemplo. Né? O profissional de psicologia pode fazer isso. E é um puta de um bagulho responsável que tem inclusive um manual de como fazer. A gente não tá falando do cara que, por exemplo, fez um curso de um fim de semana. Pois não, aí tem que ser psicoterapeuta. Porque tem o psicoterapeuta, tem o fisioterapeuta, né? Tem essas questões. Agora, no Brasil, você pode ser um terapeuta sem ser psicólogo. Infelizmente, você pode se intitular terapeuta sem ser psicólogo. Se você não se disser psicólogo e não se chamar de psicoterapeuta, não há uma lei que te impede de abrir um consultório e falar o que você quiser para as pessoas. Agora sim. Pessoalmente, eu acho que tá tudo bem, desde que a gente informe as pessoas. Exato. Mas a galera não sabe, cara. Agora eu fico me perguntando, o que aconteceria, será, considerando... Eu acho. Não gosto de proibir. Pois é, mas pensa assim, o que aconteceria, será... tudo bem, aí seria outra discussão e tal, né, da liberdade e tal. Mas o que aconteceria, será que se isso acontecesse na advocacia, cara? Eu acho que ia falhar uns, sei lá, estatisticamente um número relevante. Eu acho que a OAB ia cair. Eu acho que a OAB ia cair em cima, cara. Como assim? Também acho que a OAB... estão querendo ser advogado e tal. Eu também acho. Se na medicina acontecesse isso? Eu também acho que ia rolar. Ia eu não tô dizendo que não é uma parada que é muito mais possível de rolar do que o... Se bem que tá rolando o contrário. Mas assim, eu acho que seria muito melhor deixar falhar informando as pessoas. Que é basicamente o que vocês estão propondo aí, Igor, o programa inteiro. O Igor, mas assim, deixar falhar depende do que a gente tá falando. Porque uma coisa, cara, é deixar falhar quando a gente tá falando de... sei lá, você dormiu mal essa noite. E quando eu tô falando de deixar falhar, é a pessoa se matar ou não. A pessoa morrer por anorexia nervosa ou não. A pessoa agredir o vizinho ou não. Entendeu? Se você me disser que... Vamos lá. Eu fui a um serviço, já que a gente tem o SUS no Brasil, eu fui ao SUS e lá me deram um terapeuta e não um psicoterapeuta. Que a gente tá falando disso. O SUS me deu um terapeuta, não um psicoterapeuta. O cara formado 3 meses, não sei o quê. Aí eu vejo um problema. Agora, se eu escolhi pagar aquele cara e ir lá com as informações que eu deveria ter, eu sou burro. Então... Eu concordo com você parcialmente, porque você é um cara que teria esse embasamento prévio para tomar essa decisão. Tá, mas aí você tá chamando todo mundo de burro, então. Eu não tô chamando todo mundo de burro, eu tô chamando de o sistema brasileiro de treino de pensamento crítico e formação em base científica de falho. Tá bom, isso daí é verdade. Tá? E aí o que acontece? Não, o que eu tô falando aqui é meio utópico até. Tá. Acho que essa discussão do coach, em essência, é a discussão da prática baseada em evidências. Porque o que acontece, cara? A rixa, né? A área da psicologia, ela tem não sei se é um defeito, uma particularidade, uma peculiaridade, que é qual? Todos nós, cada ser humano que está vivo e pensante, consciente, está o tempo inteiro na presença de alguém que se comporta, pensa e sente, que é você mesmo.
certo? Eu tô desde a hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir, em contato comigo mesmo. E isso faz com que eu crie micro teorias sobre o porquê eu faço o que eu faço, eu sinto o que eu sinto, eu penso o que eu penso. E aí, o que o coach faz? O coach é um cara que ele desenvolveu alguma micro teoria, ou que ele aprendeu uma micro teoria, e que fala pra você, cara, você tem que fazer isso. Mas qual é o embasamento? O embasamento é porque alguém disse, é porque ele testou no vizinho, o vizinho fez, ele teve 2 pacientes que deram certo. E aí toda a discussão que a gente teve há 2 horas aqui... Os confundidores. Controle, qualidade, vai pro buraco. Então acho que a grande rixa é essa. Né? Tanto que tem psicólogo que coach. E eu acho que já muda de figura. Né? Porque o cara talvez... E aí o cara pode tomar decisões de outra natureza. Né? Assim como você tem psicólogo com 30 anos de experiência, que é uma porcaria. Assim, tava falando pro Wesley no caminho vindo pra cá, que, cara, eu tenho um cara que eu conheço que ele tem acho que 3 meses de formado. O cara é sensacional, cara. Entendeu? Então, é uma questão de formação. Coach mesmo é 1 a 1, né? Não é você falando um bagulho média pra uma multidão. Exato. Falar média pra assim. Por isso que eu falei que tem, pra mim, parece um pouco religião. Porque, sei lá, o cara ele tá lá na frente, ele vai falar um monte de coisa que se 70% das coisas que ele falou pegar em mim, eu já que ele tá falando comigo. Exato. Tá ligado? Então, e como ele tá E muita falando um coisa bagulho vai média... Isso, exato. É igual tá ligado? signo, cara. É igual signo. Você leu lá, pô, você é uma pessoa que teve um problemão. Porra. Aí fudeu, comprou uma briga com os astrólogos também. Não, mas posso abrir isso um pouquinho? Ué. Isso chama na ciência de efeito Forer. O cara que descobriu isso, ele fez o seguinte. Ele criou um teste de personalidade lá, XYZ, falso. A pessoa ia lá, respondia um monte de pergunta e tal. Ele nem olhou. Jogou tudo fora. Enfiou lá na gaveta, sei lá o que ele fez com aquilo, nunca olhou. E ele criou uma descrição que era o resultado do teste de personalidade fake. E ele chama 1 a 1 e fala assim, o teu teste de personalidade deu isso. E ele lê pro cara. Você é uma pessoa, eu não sei de cor o texto, tá? Mas alguma coisa assim. Você é uma pessoa que é esforçada, mas que às vezes pensa em desistir, né? E aí, cara, e aí o que aconteceu? Ele viu que 95% das pessoas concordavam com aquilo, entendeu? Então o que acontece? Cara, se você juntar 100 pessoas aqui e eu falar assim, puxa, é muito importante que você pense antes de agir. Porque muitas vezes você fez merda porque você não pensa antes de agir. Cara, 80% vai falar, puta, é verdade. E detalhe, cara. Nessas 80% das pessoas, como eu disse lá no início, vai ter um tamanho de efeito. Vai ter um impacto. Vai. Que nem religião. Só que a pessoa... cara, é mesmo. Só que a pessoa... Se ela tiver um problema, às vezes esse tamanho de impacto não é suficiente para chegar onde ela precisaria. Mas sabe que... E aí você consegue isso dentro de estudos. E também, sendo justo, existem casos, vamos lá, nos coaches, assim como na religião, que o cara melhora pra caralho. Mas aí existem casos que o cara melhora pra caralho sem nada também, né? Exatamente. É isso. Só que aí o que o cara vai falar? Porra, óbvio. O cara tava aqui na minha igreja, ou o cara tava aqui no meu treinamento, no meu templo ou no meu treinamento. Né? E detalhe, a gente não sabe quem piorou, né? Porque essa pessoa não relata, às vezes não volta. Ou fica com vergonha de ter participado daquilo e não ter melhorado. Isso. E daí nunca... Tem estudo mostrando isso, tá? O cara relata pro profissional da saúde que foi bacana e tal, e pro entrevistador imparcial fala que não foi legal. O cara se sente culpado. Ele mente, Você é o melhor treinador do mundo. Se eu não progredir, a culpa não é tua, é minha. Exato. Então o buraco é embaixo. Assim, se você for pensar em questão de saúde pública, cara, acho que a galera, coach não deveria se meter não em intervenções em saúde. Mas existe essa discussão? A discussão existe. A regulamentação, pelo menos do jeito que eu acho que devia ser feita, não.